Olá, amigos leitores, experientes e iniciantes. Que Jesus nos abençoe no dia de hoje. Hoje eu vou falar sobre a eficácia da leitura dinâmica, que muitos influenciadores e coaches recomendam por aí, tá? É uma boa técnica ou não? Vale a pena aprender essa técnica? Existe um limite para o nosso cérebro quanto à velocidade de leitura? E essa técnica afeta a compreensão ou o aprendizado? O que realmente funciona? Certo? Então fica comigo neste vídeo para saber mais sobre leitura dinâmica. Tá bom, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá seu like, compartilha, se inscreve neste canal para receber mais conteúdo como este. Então, vamos para mais um vídeo e solta a vinheta! Meu nome é Cristiano e estou aqui para mais uma dica no canal Tal Pai, Tal Filha. O canal com as melhores dicas de livros e leitura para você, leitor, experiente ou iniciante. Como você costuma aplicar a leitura no seu dia a dia? Nos estudos, trabalho, lazer? Diz aqui nos comentários, fala com a gente. Isso pode ajudar a outras pessoas quando lerem o que você escreveu. Para refutar a ideia da leitura dinâmica, eu vou basear meus argumentos em evidências da neurociência e da psicologia cognitiva, que questionam o equilíbrio entre velocidade e compreensão. A refutação da leitura dinâmica no fato de que a leitura não é um processo puramente visual, mas sim linguístico e cognitivo. Enquanto os cursos focam em treinar os olhos, a ciência mostra que o verdadeiro gargalo está na capacidade do cérebro de processar o significado das palavras. E eu vou detalhar aqui os pilares científicos que desconstroem as principais promessas dessa leitura dinâmica, tá bom? O maior gargalo não é o movimento dos olhos, mas o tempo necessário para o cérebro processar o significado das palavras. Vamos falar aqui sobre a capacidade de processamento, tá? Vamos lá? A leitura dinâmica frequentemente promete que você pode ler blocos de texto como páginas inteiras de uma vez, usando a visão periférica. Embora os olhos possam capturar esse bloco de textos rapidamente, o cérebro possui um limite de velocidade para a decodificação disso tudo, tá? Estudos sugerem que acima de certas velocidades, geralmente entre 400 e 500 palavras por minuto, a leitura se transforma em apenas escanear resultados e perda de nuances e de detalhes. Você identifica as palavras-chave e chuta o contexto, mas perde nuances, perde negações e detalhes técnicos fundamentais. A leitura profunda é um processo que envolve visão, linguagem, memória de forma complexa, levando milissegundos essenciais para fazer sentido e gerar aprendizado real e compreensão do que se está lendo. Tá? E vamos falar aqui a realidade. Tá? A anatomia humana limita a percepção nítida de letras à fóvea, uma área minúscula ali no centro da retina. Tá? Fora dessa área, a visão é borrada demais para identificar as palavras mais complexas. E quanto aos movimentos oculares? Bom, pesquisas do Dr. Kate Raine, que é psicólogo cognitivo americano, demonstram que leitores eficientes fazem pequenas fixações, ou seja, pausas de cerca de 250 milissegundos em quase todas as palavras de conteúdo para garantir a compreensão. Pular essas fixações resulta inevitavelmente em perda de informação. A maioria dos cursos de leitura dinâmica
prega a eliminação da voz mental, que é aquela subvocalização que na nossa cabeça, como o inimigo número 1 disso tudo. E qual é a importância dessa voz interna? Essa voz auxilia na compreensão de conceitos complexos e na memorização. Questionar o texto ou explicar o que leu para si mesmo, que envolve vocalização mental, são técnicas poderosas de estudo e de compreensão. Especialistas afirmam que tentar ler apenas com os olhos pode comprometer a captação do conteúdo, tornando a leitura bem superficial. E qual é a função vital da subvocalização? Cursos de leitura rápida tratam da voz interna como um vício a ser eliminado para superar a velocidade da fala. Cara, não dá. E qual é o erro disso? A ciência cognitiva revela que a subvocalização, ou laço fonológico, também chamado, é essencial para a memória de trabalho. Ela ajuda a manter as palavras frescas na mente tempo suficiente para que o cérebro conecte o início da frase ao fim, formando um sentido completo. Entenderam? Então vamos lá. Qual é o impacto disso? Tentar suprimir totalmente essa voz reduz drasticamente a capacidade de entender textos complexos, transformando a leitura em um mero reconhecimento visual de símbolos, sem uma profunda semântica. Tá? Então vamos lá. Isso é importante. Técnicas de leitura rápida tendem a alimentar apenas a memória de curto prazo. E quanto à falta de retenção, sem tempo necessário para reflexão e associação com conhecimentos prévios, a informação não é consolidada na memória de longo prazo. Isso é ilusão de competência? Bom, o leitor dinâmico pode sentir que leu o livro rapidamente, mas muitas vezes não consegue explicar detalhes, exceções. O que é crítico em leituras, Estudos para concursos ou exames diversos. Testes mostram que leitores dinâmicos acreditam ter entendido o texto, mas falham em perguntas que exigem inferência ou detalhes que não estavam em palavras-chave óbvias. Então, existe falta de retenção? Ah, meu amigo, a informação não é fixada na memória de longo prazo sem tempo de maturação necessário. Tá? Para aprofundar, você pode pesquisar estudos de psicólogos cognitivos, como Kate Raine, que eu citei, que dedicou décadas ao estudo dos movimentos oculares e refutou a ideia de que humanos podem ler milhares de palavras por minuto com compreensão total. A eficácia da leitura dinâmica, ela depende drasticamente do tipo de material. Vamos lá. Contextos técnicos e literatura. Funciona razoavelmente para notícias ou e-mails simples, tá? Mas falha em literatura, onde a emoção e a trama exigem ritmo. E em assuntos técnicos, onde cada vírgula pode alterar o sentido de uma regra. Estudo ativo ou estudo real exige releitura, pausas, anotações, o oposto do que a leitura dinâmica propõe. A ciência sugere que a única maneira real de ler mais rápido, mantendo a compreensão, é o seguinte. Vamos lá. Aumento de vocabulário. Quanto mais familiarizado você está com palavras, mais rápido o seu cérebro responde e reconhece e processa. Conhecimento prévio. Ter base sobre o assunto permite que você processe novas informações com menos tempo cognitivo. E a prática? Ler volumes maiores de textos variados melhora a fluência natural disso tudo. Tá certo? Então vamos lá. Resumindo, nós temos o gargalo cognitivo. O limite está na mente, não nos olhos. Ler rápido demais impede o processamento profundo. Temos perdas de detalhes. O método sacrifica a compreensão de exceções e nuances fundamentais.
tá? Existe uma superficialidade. O método transforma a leitura em scanning, o que é útil para localizar palavras, mas inútil para dominar o tema. Tá certo, meus amigos? Por fim, meus amigos leitores, se quiserem, posso mostrar como substituir a leitura dinâmica por método de leitura ativa. Embora mais lenta, garante que você não precise reler o mesmo parágrafo ou página várias vezes para não perder o foco, tá? Então, assim, se você quiser, é só botar aqui embaixo. Eu quero. Beleza? Então, vamos lá. Gostou dessa dica? Eu vou deixar aqui na tela, tá? Como eu iniciei o meu hábito de leitura para que vocês possam ir lá assistir. Tá legal? Bom, meus amigos, dê seu like, compartilha isso, tá? Para qualquer pessoa que você acha que precisa saber sobre leitura dinâmica, tá? Para receber mais conteúdo sobre esse canal, se inscreve nele, tá certo, meus amigos? Um grande abraço a todos, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo e tchau!